Beleza, professor, obrigado. Boa noite. Todos enxergando aí? Dá para ver? Dá, né? Tá abrindo. Sim. Beleza. Agora tem só que deixar ele para maximizar. Tá, deixa só eu... Tá bom. Sempre me esqueço, não sei se é F5, F4, algo É, desse F5. tipo. Ah, tá, F5, né? Ok. Beleza. Boa noite, gente, a todos, aos quadros que estão presentes e a professora. Eu preparei uma sequência didática para uma aula RPG. No caso, é um jogo. Para as pessoas que me conhecem, sabem que eu sou aficionado por esse jogo. RPG é uma modalidade de jogo que pode se enquadrar em praticamente tudo. Tudo que você se propor e tiver capacidade para colocar e encaixá-lo bem, né? Eu sou o Emanuel. O jogo, então, ele é um RPG de mesa. Mais à frente eu vou explicar resumidamente do que se trata. Quem criou isso foi esse rapazinho aqui. Emanuel, não tá passando pra gente o seu slide. Ai. Agora apareceu, mas ele não tá maximizado. Vou tentar de novo. Tá bom. Tá passando? Não. Ele abriu agora, mas aí a gente continua vendo a aba dos slides que você... Eu vou converter para PDF, então é o jeito. Será? Você colocou para projetar uma tela ou PowerPoint a tela foi, inteira? Mas aí você colocou a tela inteira ou uma janela só? Foi a tela inteira. Agora eu acho que vai, tá vendo? Tá bom. Foi? Tá abrindo. Aí. Sempre tem que ser PDF, né? Ok, Pronto. certinho. Tá, beleza. Pode contar a partir de agora, por favor, professor. Tá joia. Então tá, eu criei essa sequência didática, né, que é para uma aula RPG. Aí, esse jogo é um RPG de mesa, eu mesmo que criei, aqui é uma fotinha minha representativa, é a única imagem da apresentação de slide que é fiel. As outras são só imagens ilustrativas, tá? Exceto essa daqui também. O meu supervisor e também professor foi o Matheus, professor Matheus. Os alunos para que eu mestrei, que eu apliquei o jogo, foram alunos de 7ª e 8ª série do EJA. Então era assim um público bem variado. Tinha um rapazinho lá, na verdade, de 17 anos, que ele ia completar 18 anos ali naquele ano mesmo. E tinha também uma senhorinha de 50 anos, então eu coloquei aqui 18 a 50 anos. Foi para a disciplina de Ciências Naturais e foi ali no Centro de Ensino Fundamental, quadro de Sobradinho, que fica ao lado da Igreja Católica, da Matriz. Bom, por que eu tive essa ideia de criar o RPG? Né? A minha justificativa é a seguinte. Quando eu cheguei e já sabendo que precisaria aplicar alguma coisa, eu já de imediato queria levar a classe, né, os alunos, para um laboratório. Mas aí eu percebi que nem toda escola tem um laboratório, e era o caso do Fundamental 4 ali, do CF4. Então eu já pensei na hora em fazer um RPG de uma maneira que não fosse tão complexa como é geralmente o RPG, e que fosse equivalente ali ao tempo de projeto de intervenção. Então ele encaixou certinho, foi uma coisa que automaticamente, por um insight, eu consegui calcular e começar a fazer. Eu fiquei pensando se realmente poderia dar certo, porque geralmente o RPG é um jogo com
muitas etapas, é um jogo que precisa de uma história e um contexto, todo um embasamento, aí fiquei nessa, será que vai dar certo, será que vai dar certo? Acabou que deu certo. Como eu disse, as pessoas, os alunos, eles são de idades bem variadas, exatamente pelo EJA, por ser um contexto de EJA. E exatamente por isso, por essa idade variada, o embasamento que eles têm, toda a carga de história de vida, tudo que eles possuem ali é tudo muito diferente um do outro, né? Então, se eu levasse para o laboratório, alguns poderiam captar ali na hora, outros teriam dificuldade, e aí eu, como um mero estagiário, provavelmente não teria o tato adequado, né? Então, mais uma vez, o RPG foi uma alternativa que eu tive para poder aplicar, porque eu já tenho um domínio total, posso dizer assim. Fora isso, por ser EJA também, são poucos alunos. Então, assim, eu consegui dar uma atenção maior para cada um. E, por último, porque o RPG, ele é uma ferramenta que você está ali experienciando, você está vivendo. Você não está só decorando, como é de costume que os alunos normalmente entendem que deve fazer, principalmente com uma matéria como a química, né? Que existem fórmulas, existem conceitos. Aí aqui eu coloquei essa frase de um artigo que eu li, que é de Borges de Carvalho, que é a seguinte: decorar é bom, mas melhor do que decorar é aprender. E jogando RPG, eles não iriam só decorar as fórmulas, os conceitos, as ideias que eu queria passar, eles iriam realmente aprender, e aprenderam. Tá, aí para objetivos aqui, eu peguei algumas competências da BNCC, porque eu acho que encaixou legal na ideia que eu propus, né, que eu tive ao colocar o RPG para ensinar esses conceitos e passar um estudo de fato. Então, não foi só um joguinho que eu criei, não foi só um RPG, foram dois. Aí eu fiz o RPG para Sistema Nervoso, que foi para a 7ª série, e o RPG para Química. Para Sistema Nervoso, a ideia, principalmente, era para que eles fizessem essa relação de quando existe algum problema físico ou algo que eles sentem no corpo, eles conseguissem relacionar isso a conceitos de biologia, de fato. E entenderem que existe ali algum mecanismo no corpo que está fazendo com que aquela reação esteja acontecendo no corpo dele. E para a química, é mais ou menos essa mesma ideia. Mas entendendo no jogo e passando isso para a vida real, a importância da química, né? Sabendo identificar o que é uma solução, o que é uma reação química, o que é uma substância simples, composta, sabendo diferenciar os tipos de fenômenos físicos e relacionando, né? Fazendo essa relação entre os fenômenos naturais e o que o homem realmente consegue criar através da química. Aí aqui já entrando no contexto do jogo, né? O que é preciso? Os materiais. Primeiro, antes de tudo, antes de mais nada, é preciso criar uma história, um enredo, algo que tenha começo, meio e fim necessariamente. Porque quando os jogadores vão adentrar nessa história, eles vão ter mais, assim, ligação com o jogo, para que eles realmente entendam o que está por trás disso. Então, é preciso ter uma história. Em seguida, é preciso ter uma ficha do jogador, que é onde serão colocados os dados, para que ele possa interagir com a história que o mestre, né, que o narrador, quem criou a história, esteja contando. Então, para isso, é aquele kit básico, né? Papel, borracha, lápis, apontador. E aqui é o tchan. Serão usados dados de diferentes lados, que vão variar de 4 lados até 20 lados. Calma que parece uma coisa difícil, mas não é. Até coloquei essa imagem aqui ilustrativa. Parece complicado, mas não é. O RPG, quando a gente começa a explicar, a falar, a pessoa fica já deduzindo. Pô, mas será que eu vou precisar escrever uma história contra uma história oposta à história original? Não.
O RPG ele é um jogo de interpretação, então você vai interagir com a história. Aí, para isso, eu separei aqui o meu roteirinho. Eu vou mostrar rapidamente, só explicando como é que... Não sei se todo mundo está enxergando aí agora. Tá na tela do computador. Ah, não, vai abrir agora, peraí. Estão enxergando aí a sequência didática para a aula de ensino em reações químicas para a oitava série? Tá aparecendo, sim. Beleza, então. Tá. A metodologia é a seguinte. Na verdade, uma aula com duração de 50 minutos. E aí você vai dar o tema, né, para os seus alunos e explicar ali rapidamente. Por que rapidamente? Porque antes disso, é claro, o professor ele vai precisar fazer uma pesquisa prévia, né? Ele vai precisar ter um conhecimento prévio sobre o RPG. Saber o que é, como funciona, como ele vai fazer com que os alunos possam interagir. Não é muito difícil, não é uma coisa complicada, porque a própria sigla já dá a entender o que precisa ser feito. O RPG é uma sigla que significa Role Playing Game. Não tem uma tradução literal, mas se fosse fazer, seria algo como interpretar para jogar. Então, aqui, através do enredo, quando o professor for ler, né, isso daqui para os alunos, ele já vai dando as dicas, ele já vai explicando. O universo do jogo se passa em uma terra paralela em que uma empresa detém um monopólio de determinado produto de bebida conhecido mundialmente, mas outra empresa surge e começa a despertar a atenção e expandir o seu negócio de forma agressivamente rápida. Os jogadores deverão saber qual o significado desse crescimento exponencial na nova empresa. Aqui é o modelo de ficha que eu apliquei. Aqui é onde o jogador, no caso o aluno, vai colocar o nome dele, o nome do personagem, e aqui tem uma explicação prévia sobre a ficha. Tá tudo bem explicadinho, ó. Jogador, você vai colocar o seu nome, você que está jogando. Personagem, profissão, tarará, tarará. Aí, enfim, as instruções para que o professor possa começar de fato a aplicar isso, né? Tem aqui as partes em negrito que o professor precisa ler, no caso que eu li, né? Que não são para ler para os alunos, é para ele ler para si mesmo, para ficar inteirado, principalmente, da história. As partes em itálico são as partes que ele vai ler para os alunos, que eu li para os alunos, né? E sublinhada que precisa da ênfase. Então, aqui, por exemplo, quando a gente começou, quando todo mundo fez a ficha, e aí o pessoal estava em sistema de roda, né? Quando o pessoal estava sentado, organizadinho, aí eu li esse primeiro ato. São divididos em atos. Presos ou esquecidos. Hoje você acordou e está em um local escuro, houve uma respiração dentro da sala, mas está tão debilitado que não sabe se é você ou se é outra pessoa. Sente que suas mãos estão presas para cima e sente o chão frio abaixo. Você está sem sapatos, mas com as suas roupas. O que você faz? Essa frase aqui está em sublinhado, que é para você dar uma ênfase, né? Que no caso eu dei uma ênfase. O que você faz? Aí, a partir desse momento, o jogo começa. Como cada um vai ter a sua fichinha e vai ter, consequentemente, as suas habilidades para poder usar no jogo, aí a pessoa começa a falar e o jogo dá início. Por exemplo, já de cara, um aluno, ele era o que mais se destacou, assim. Ele falou, eu vou tentar puxar, né? Então, aqui tem a variação. Para a pessoa poder puxar, ela precisa tirar... Ela vai jogar um dado de 20 lados e, de acordo com a sua ficha, aqui em força, ela precisa tirar 17 ou mais. Então, por exemplo, aqui em força, quando a gente fez a ficha, eu fiz a ficha de 1 por 1, porque eram poucos alunos, então ficou uma coisa bem viável. Aí, voltando aqui para a história do jogo, do enredo, um aluno, ele falou, vou tentar puxar, né, para me soltar. Quando ele puxa, ele precisa fazer um teste de força e jogar um dado de 20 lados. E tirar mais de 17, aí ele tirou lá 15. Poxa, no dado ele não conseguiu tirar, mas ele tem força 3, então ele vai somar isso. Conseguiram captar o raciocínio? Esse é o jogo inteiro. Mas aí existem, né, ferramentas, existe equipamento. Em dado momento aqui é preciso acender uma tocha. E aí eles vão entender o conceito de combustão. Tá bem detalhado assim na história. Mas é claro que o professor, o narrador, quem está contando a história, quem está por trás, ele vai dar, assim, sutilmente
o significado daquilo, né? Poxa, o que é uma combustão? A combustão é uma reação química que acontece quando o oxigênio ele é absorvido, entende? E aí vai acontecendo esse entrosamento. O talento também faz parte do jogo e aqui em talento existem habilidades que ele pode jogar durante o jogo. Aqui, por exemplo, se pegasse o talento sortudo, ele rolaria a jogada de D20 ali no exemplo do teste de força. Se ele tirasse 2, ele não, eu vou usar o meu talento sortudo. Então a 10 metodologia minutos, é essa. Emanuel, desculpa te interromper. Oi, 10 minutos, mas pode ficar à vontade, tá bom? tá bom. Então a metodologia foi essa, né, na verdade. Eu expliquei o que era RPG, foi uma coisa assim de 10 a 15 minutos. Eu passei a base, né, do que é o RPG, porque não que seja algo complexo, mas existem regras. Existe, por exemplo, uma coisa chamada metajogo, que eu expliquei para eles também, deu tempo de explicar, que é o seguinte: o Júnior é o jogador, mas o personagem do Júnior é o João. O João não sabe que o outro personagem tem um isqueiro no bolso, como foi o caso. É mais uma coisa que aconteceu que eu tenho a destacar aqui. Durante o jogo é preciso acender uma tocha, né, como eu já disse, e alguns personagens vinham com um isqueiro no bolso para poder fazer isso. Aí o João, né, o Júnior, ele sabia disso, porque ele viu fazendo a ficha, né, beleza. Mas aquele fulano ali, aquele aluno, ele tem um isqueiro no bolso. Aí eu falei assim, ué, mas como é que você sabe disso? Você não sabe disso. Ele, não, eu sei, eu vi ele fazendo a ficha. Pois é, você viu, mas seu personagem não sabe. Seu personagem está no escuro de mãos atadas. Você não pode fazer isso, o nome disso é metajogo. É você jogar por fora. É como se você saísse do seu corpo e visse tudo em uma quarta dimensão, mais ou menos isso, quebrando a quarta parede, né? Como o Deadpool faz nos filmes, conversando com a gente. Aí, quando tudo acabou, foram 2 dias que não deu tempo, o professor teve que subir a aula. Aí a primeira aula foi de 30 minutos, a outra foi de 30 também, e depois eu ainda dei continuidade. Então foram 2 dias para as 2 turmas. Depois que a gente jogou, que tudo, né, que tudo foi desvendado, eles desvendaram os mistérios, a gente fez uma roda de conversa, e aí, indiretamente, eu fazia as perguntas, né? E aí, o que você achou daquele momento em que você percebeu que a pessoa estava caída e não estava conseguindo mexer nada do pescoço para baixo? O que você achou disso? Você acha que aconteceu alguma coisa na cabeça dele ou foi na coluna? E aí, com essas perguntas indiretas, eles iam remetendo ao conteúdo. Porque, assim, não teve prova escrita, né? Eu não coloquei nenhum formulário, nada do tipo para que eles pudessem expor de forma escrita, mas ficou evidente, sabe, durante a nossa roda de conversa, que vários termos, tanto do sistema nervoso, eu só dei o exemplo aqui do RPG de Química, mas para mim ficou evidente que o jogo, tanto do sistema nervoso quanto o jogo de Química, fez fixar alguns conceitos, fez com que eles aprendessem algumas coisas. Eu percebi isso, de fato. Fora que tinham algumas pessoas, alguns alunos ali, principalmente os mais de idade avançada, 30, 40, eles não eram tão assim de conversar, não queriam dar sequenciamento, né, para dar andamento ao jogo. Mas no final da aventura, que a gente chama aventura cada jogo, no final da aventura, dava para perceber que eles estavam já mais soltos, sabe? Então, assim, o RPG ele é principalmente um jogo de comunidade, ele é um jogo de coleguismo, né? Você vai criar relações para poder dar continuidade no jogo, para fazer o jogo se movimentar. E eu percebi que ali houve uma conexão nas 2 salas que eu fiz, né? Que eu apliquei esse jogo. E assim, a roda de conversa foi muito esclarecedora para mim. Eu aprovo o RPG como uma metodologia educativa. Para mim foi muito esclarecedor, foi assim algo revelador, de fato mesmo, de verdade. E fora a conversa sobre o conteúdo, sobre o jogo, um papo leva ao outro, a gente foi entrando em outros assuntos, falamos sobre presidência, sobre bomba nuclear, nossa, divagamos muito. Mas o resultado de discussão, de fato, é esse.
O RPG é uma ferramenta, é um produto educacional que funciona, eu digo por mim, que funciona de acordo com a minha experiência, que não é tanta, mas assim, eu posso dizer que é algo válido, principalmente para a sala de aula. Por conclusões, como eu disse, é uma ferramenta que há um efeito, é um método efetivo. Eu percebi também que há fixação dos termos, de conceitos, os alunos conseguiam entender o raciocínio da matéria. Claro que não é algo tão técnico, né? Porque a gente está falando de aprendizagem. A aprendizagem, ela pode ser de múltiplas bifurcações, né? Existem várias ramificações quando a gente está lidando com aprendizagem. Mas, de todo modo, é um sistema lúdico que, quando a gente consegue casar o conteúdo que a gente tem, a margem de aprendizagem ela expande. Não é uma coisa tão ali aluno-professor. É uma coisa aluno-aluno, é uma coisa aluno-sociedade, é uma coisa aluno-cidadão. Então, para mim, foi uma experiência muito gratificante. Aí eu até destaquei isso daqui, ó. É uma forma de entretenimento, são conversas e são ideias. Então ali o jogador, o aluno no caso, ele teve mais liberdade para dar as respostas dele, né? Quando a gente estava conversando, por mais que fossem erradas, havia discussão. Tinha como a gente chegar ao que eu queria que fosse realmente alcançado. E os alunos, como eu já disse, menos comunicativos, já estavam falantes, já estavam mais falantes. Em resumo, foi uma experiência nova, tanto para mim, que estou entrando na área da licenciatura, quanto para os alunos, né? Então foi algo assim que rendeu mais conteúdo do que eu previa. Das referências, eu peguei a BNCC, as competências. Eu li esse artigo aqui muito bom. Eu também li um livro de RPG que eu jogo atualmente, que é o Tormenta. Dizem, inclusive, que esse RPG Tormenta ele é o maior da América do Norte, porque houve uma arrecadação, a meta era 50 mil, eles conseguiram 2 milhões e meio para fazer o lançamento desse livro de Tormenta. E também usei esse artigo de metodologia do ensino de ciências. É isso. Emanuel, muito obrigada pela sua apresentação. Então, sua apresentação chegou um pouquinho mais, mas eu queria deixar você falar, porque depois eu vou comentar, mas é a primeira oportunidade que eu tenho para entender um pouco como que é o RPG, tá? Então, obrigada pela sua fala. E depois eu trago minha devolutiva para você. Bom, gente, então a proposta agora é a gente trazer uma devolutiva, né, para o projeto de Bruna e depois falar também do projeto do Emanuel, tá? Então, gente, vocês podem ficar à vontade. Caso vocês queiram falar dos dois projetos, né, podem ficar tranquilos, ou então, não, quero falar da Bruna primeiro, depois eu falo do projeto do Emanuel, tranquilamente. E vocês podem fazer essa devolutiva, né, em dois formatos, pode ser por comentários no chat, ou então vocês podem abrir o microfone para poder falar, tá bom? Bom, então, alguém gostaria de começar? Já vi que a Bruna colocou aqui uma consideração para a apresentação do Emanuel. Mas alguém gostaria, gente, de abrir o microfone para poder trazer as considerações? Então, Pablo, pode falar. Oi, professora. Oi, todo mundo. Beleza? Começando com o projeto da Bruna, eu achei bem colocado perante a situação que estamos vivendo, reforçar esses pontos de higiene que é praticamente básica atualmente, porque as crianças podem... que é criança, né? Então, achei bem pertinente esse projeto dela para manter o conhecimento sobre a doença, o que está acontecendo, em relevância. Mesmo que ultimamente está dando
pouco valor, mas ainda está aí em cima. E o do Emanuel achei muito massa. Já joguei bastante RPG. É um negócio esplêndido para se jogar, para aprendizagem. E, e é um mundo. É um universo de se você quiser colocar ali dentro, você vai, se tu conseguir levar a sua história, saber narrar direitinho, conseguir controlar o grupo, porque muitas vezes numa mesa de RPG os moleques divagam. Vai longe, se você não puxar ele de volta, muitas vezes acaba perdendo um ponto da história. Mas é algo bem legal. Você fez com as fichas lá na hora com eles ou você já fez pré-montada? Já só botou a historinha de cada personagem, entregou ou você fez com eles lá? Não, eu tirei tudo lá na hora. Assim, eu fiz uma ficha bem básica, assim, com atributos mais básicos possíveis, mas eu tirei tudo na hora. Foi tudo no dado. Massa, massa. Então, tu foi ligeiro. Eu iria com ficha pré-montada, já com a historinha estabelecida para cada um e dali. Mas tu foi ligeiro mesmo. Bem maneiro o seu projeto. E, tipo, para quem nunca jogou ou para quem vai começar a jogar, é algo bem complicado de manusear. Porque o pessoal vê assim um negócio jogadadinho. O pessoal sempre vê com a cara meio fechada, mas depois que entende o conceito do joguinho, aí você se deixa levar, ganha liberdade, aí sabe o que está fazendo. Mas até você conseguir despertar esse interesse nele, não vai querer parar mais. Mas até conseguir ensinar o porquê o RPG, como se é de papel, o pessoal pensa, nossa, esse trem é difícil. Aí já é uma barreira, mas quando quebra essa barreirinha, está entregue. Parabéns, Bruna, parabéns, Emanuel, muito legal o projeto de vocês. E é isso aí. A respeito do projeto do Emanuel, a Bruna colocou o seguinte: eu amo jogos usados como ferramenta de aprendizagem, deixa a aula bem mais atraente e os alunos acabam participando mais. Parabéns pelo projeto. E a Maraísa quer falar agora, né, Maraísa? Pode ficar à vontade. Isso, eu quero comentar o dos dois. Da Bruna eu achei bem atual, né? A gente está vivendo essa situação ainda, pandêmica aí. E aí ela embasou esse trabalho dela, né, na crise que a gente está vivendo, e eu acho que sempre é bom ensinar higiene, saúde, e quando se ensina assim na faixa etária de adolescentes, né, eles carregam para a vida aquele aprendizado. Gostei bastante. Com relação ao do Emanuel, eu estou na faixa etária aí de idade avançada que ele citou, de 30 a 40 anos. Eu não conheço RPG, né? Já ouvi falar, aquela velha história já ouvi falar, mas não conheço. E aí no projeto dele eu achei bem legal, gente, porque você sempre a favor de metodologias diferenciadas, lúdicas, jogos didáticos, né, como fim de aprendizado. Aí no dele eu só achei assim, a questão, a limitação a idade, né, o público-alvo, porque era bem vasto, tinha uma faixa etária bem vasta, e eu acho que aplicar um projeto desse como um RPG, onde o público ele é bem variado, tem várias pessoas de várias faixas etárias, com várias histórias, com cotidianos, com vidas diferentes, acho que se torna mais difícil, né? Mas também gostei bastante, bem legal o trabalho dele. Bom, gente, então agora eu vou começar as minhas considerações, tá? Então eu fiz algumas anotações aqui para você, Bruno, e para você, Emanuel, para a gente poder fazer uma troca, então. Então, Bruna, para começar, eu gostaria de falar o seguinte: você, à medida da sua fala, falou, ó, gente, é um projeto simples, né? Porém, enfim, como se fosse funcional. E eu, sinceramente, gostaria de discordar de você, Bruna. Não acho que o seu projeto seja simples, não.
tá? O seu projeto, na verdade, acho que o adjetivo que você poderia utilizar é um projeto necessário. Necessário. Frente ao que a gente tem vivenciado. Porque, assim, muitas vezes a gente acha que o simples não deve ser feito porque é simples. Aquilo que é de pequeno porte não deve ser feito porque é pequeno e não é, né? Muitas vezes é exatamente sobre essas medidas que você trabalhou com seus alunos e com as suas alunas é que aliás, é o que realmente aquele público precisava. Especialmente, Bruno, levando em conta o cenário como se deu. Porque, veja bem, gente, vocês enfrentaram, e eu coloquei isso incessantemente até nos fóruns de vocês, né? Lá especialmente de observação e regência, que é o seguinte, vocês pegaram um cenário de estágio muito conturbado, né? Primeiro, a questão do descompasso dos calendários, que foi algo muito difícil, né? Para todos e todas vocês. Por ter que fazer uma formalização rápida, urgente, né? Tendo sempre os pepinos que sempre acontecem todos os semestres, sendo presencial ou não presencial, gente. Mas, de toda forma, não só por esses pepinos iniciais, mas também, gente, porque vocês começaram o estágio de vocês em um cenário que estava praticamente pós-transição. Pós-transição de quê? Veja bem, recuperando esse tempo todo, né, Bruna, que você mesmo falou, olha, no próximo mês completaram 2 anos, exatamente, 19 de março, querida. 19 de março que houve realmente o decreto, né, instituindo que houvesse a início, lockdown, né, a época. E o fechamento, portanto, das escolas, e assim seguiu. Só que o histórico, né, desses decretos legais trazidos pela Secretaria de Educação do DF, pelo GDF, né, que afetaram os trabalhos da Secretaria de Educação, se deram de que forma? Primeiro, né, instituindo a questão de um ensino remoto emergencial. Depois disso, ensino híbrido. E depois disso, o ensino, um retorno 100% presencial, sem discussão com a categoria docente e demais servidores do GDE, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Portanto, como vocês muito bem devem e podem ter acompanhado nas suas vivências, foi um retorno completamente, como você colocou aí agora, né, Manuel? Foi barra. Tinha escola que não estava tendo sequer merenda escolar, né? Muitos estudantes naquela ânsia da volta, mas o medo da volta ao mesmo tempo, não só eles, como também os responsáveis desses estudantes, ao mesmo tempo a ansiedade dos docentes, né, de terem que voltar para a sala de aula com uma sala abarrotada, sem que houvessem as medidas de segurança necessárias, né, para um retorno de fato seguro. Então, Bruna, nesse sentido, o seu projeto não é simples, seu projeto foi necessário, extremamente importante, especialmente porque você estava tratando ali com crianças, e a gente sabe, né, gente, por mais que a gente possa preparar as nossas crianças com máscara, com isso, com aquilo, não necessariamente todas as medidas, tal como você trouxe, estão muito bem explanadas e entendidas por eles. Até mesmo o que pode parecer simples, que não é, que é o ato de lavar a mão, que é o ato, por exemplo, de saber como usar a máscara, e assim por diante. Por isso, Bruna, eu tenho certeza que a sua proposta ela foi de fato muito importante, tá? E para além desses elementos, além dessas abordagens que você utilizou no seu projeto, eu gostaria de destacar aqui dois outros elementos que eu achei também pontos muito importantes, que em primeiro lugar, né, suscitar uma pergunta para que eles pudessem refletir, né, a partir do que eles tiveram ali na escola, pensar o contexto e a realidade, e em segundo lugar, essa produção de texto, né? Porque, Bruna, existe uma discussão, sempre tem essa discussão, né? Especialmente trazida por professores que são de produção de texto, professores de gramática, etc. Fala, gente, a leitura e escrita não é responsabilidade só nossa, vocês também têm que assumir. Então, quando você traz a sua proposta, Bruna, a produção de um texto, você também está assumindo isso daqui. E para além de assumir essa questão da produção de texto, é também você conceder a oportunidade dessas estudantes poderem
falar aquilo que eles estão sentindo, o que está sendo essa pandemia, né, para eles e para elas. Quando você falou que teve relatos, né, de discentes falando que perderam pessoas, isso é uma coisa muito delicada e sensível, Bruna. Então, eu te parabenizo imensamente por tudo que você pensou para o seu projeto interventivo, que de forma nenhuma foi simples, tá? E aí eu só gostaria de trazer mais algumas ressalvas importantes. Em primeiro lugar, quando você conversou com a gente aqui na sua apresentação sobre, enfim, digamos que um tutorial, né, de como utilizar a máscara, veja que, não sei se foi essa informação que você trouxe para os estudantes, para as estudantes, tá bom? Que você falou, olha, é importante, por exemplo, lavar as mãos, né, para poder evitar bactérias, etc e tal. Tudo bem, de fato, né, uma lavagem bacana das mãos vai evitar, enfim, digamos que um grande número, né, porque vai ter bactéria ainda assim. Inclusive, é bom saber que bactérias nem sempre são maléficas. Ou seja, abre essa questão para discussão, né? E também outra questão, pode ser que seja levado a um outro erro conceitual, né? Então, o primeiro, de interpretar que bactérias são sempre maléficas, e um segundo lugar é de falar, poxa, mas a professora está falando de medidas de segurança para evitar Covid, está falando de bactérias. Ou seja, pode levar a um possível erro conceitual de que coronavírus seria causado por bactérias, tá? Então é lógico, eu não sei se foi na sua fala aqui agora, na hora da apresentação, mas é bom sempre refletir, tá bom? Sobre esses aspectos para não levar a esse possível erro, a esses possíveis erros conceituais. E em segundo lugar, você falou o seguinte, olha, o seu público é o oitavo ano, né? Do Fundamental 2. E, gente, quando chega no oitavo ano, que eles sabem que estão quase perto do nono ano, eles já se sentem, já são pré-adolescentes, né? E eu fiquei pensando em como você falou com a gente. Será que a Bruna falou assim também com esses e com essas estudantes? Ou seja, de falar, olha lá, mãozinha, sabãozinho, olha, menina, tem turma que nem sexto ano tá aceitando mais esse tipo de abordagem, viu? Então, assim, não, são crianças, e olha, eles e elas têm uma agonia de pensar que são crianças tanto assim, tá? Então, essa linguagem utilizada de uma forma mais infantilizada, nem sempre é bem levada por esses estudantes e por essas estudantes, tá bom, Bruna? Então, inclusive, ultimamente, que eles estão ficando, né, pré-adolescentes cada vez antes, né? Lógico, depende, tem turmas e turmas, tá, gente? Eu, particularmente, no tempo que eu trabalhei com ensino fundamental 2, tinham turmas, por exemplo, de oitavo ano, que eram bem, assim, mais próximos ainda, né, de crianças, do que uma turma... Isso aqui aconteceu há muitos anos atrás, mas eu tinha uma turma de sétimo ano que, gente, eles já beijavam na boca e aquela coisa toda, e um funkzinho pra lá, um funkzinho pra cá, e eu adoro funk também, não tem problema. Funk não é o problema, tá? Pra deixar bem claro. Mas, enfim, eles eram mais puxados pra pré-adolescência do que uma turma que eu tinha que era de oitavo ano. Então, é lógico, cada turma vai ter ali o seu digamos que o seu perfil. E lembrando, né, estou falando de perfil de turma, não necessariamente falando que todos são desse perfil, até porque dentro de uma turma existe uma heterogeneidade gigantesca e ainda bem que tem. Mas, de todo modo, é só realmente ficar atenta com relação à fala, tá bom, Bruna? Que aí você vai conseguir, primeiro, né, aproximá-los a você, porque tem estudante que realmente não gosta mesmo de fala mais infantilizada. E, em segundo lugar, tomar cuidado com aquilo que é trazido na sua fala para não levar a possíveis erros conceituais, tá bom? Pois é, Manuel. Ah, gente, se ele soube. Mas é o que eu falo, Emanuel. Eu falo exatamente isso. Falei, gente, ó, presta atenção. Aí eu falo da minha idade. Falei, gente, ó, eu mesmo. Não falei antes, né? Porque eu não tive oportunidade, porque foi encontros síncronos, né? Mas quando tava no presencial, eu falava. Se fosse hoje, eu falaria o quê? Olha, Matos, 37 anos de idade eu tenho aqui agora. Eu comecei a beijar com uns 12 anos. Por que eu fiz isso? Olha quanto tempo eu já beijo na boca. Ai, que saco. Era melhor ter ficado mais tempo sem beijar na boca. Pra curtir a vida, curtir ser criança. Porque faz muita falta, viu? Muita falta. Tá joia, querida. Disponha, viu? E aí agora eu vou passar para fala, enfim, né, para a apresentação do Emanuel. Que, Emanuel, eu fiquei tão empolgada que eu não consegui segurar o meu comentário inicial, né? Que é isso, eu
Eu já tive alguns trabalhos de conclusão de curso em que eu tinha que avaliar uma história de RPG, mas ter visto como se dá a construção, eu fazia a mínima ideia. Então, eu achei ótimo, né, que você, enfim, que a gente teve tempo, inclusive, hoje, para você conseguir falar um pouco para mim, né? Inclusive, ó, Pablo com o projeto dele, que falou a respeito, né, das questões geeks, né, Pablo? E hoje, né, o Emanuel falando a respeito do jogo de RPG com todas com todo esse detalhamento. Então, meninos, eu quero agradecer demais, né? O estágio para mim é uma forma, né, de estar me formando também, e eu fico muito contente em perceber que esses elementos, né, estão sendo, enfim, não sei, não é a palavra, não seria aproveitados, mas incorporados, melhor assim, que estão sendo incorporados, né, para o ensino de ciências, e que esses elementos também têm sido objeto de pesquisas dentro do ensino de ciências, né? Então, eu achei que a sua sequência, não, mas as suas sequências didáticas, né, porque foram duas, foram de extrema importância. Eu não sabia, Emanuel, aqui a pessoa mesmo, ó, não sabia que dava para poder, enfim, fazer uma abordagem de RPG sem ser com computador. Não sabia. Hoje eu aprendi isso. RPG de mesa, gente, olha só. Então eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aprendendo com você a respeito dessa possível aplicação. E, enfim, eu acho que você parte, né, de um lugar que é muito bacana, que é a EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, que a gente sabe, né, eu acho que você pode também ter vivenciado isso, eu consegui ver alguns relatos, né, de quem esteve em atuação com a Educação de Jovens e Adultos, de perceber o seguinte, é uma coisa que eu até conversei na semana passada, mas a Educação de Jovens e Adultos, ela é composta por um público que, assim, no cerne, esse público já se sente excluído, porque acha que está fora da idade, porque acha que é fora do horário adequado a se estudar, porque está fora, está fora, está fora, está fora. Então, quanto mais a gente puder mostrar que, olha, não existe isso, né, de normal, não existe isso de certo, não existe isso de idade errada, não. A pessoa que trabalha com educação de jovens e adultos tem que partir do pressuposto de que não existe essa história de normal, não existe essa história de certo. Pelo contrário, gente, é como digo, é diverso, a vida é diversa, as pessoas vão ter também diversidades de tempos escolares. E se essas pessoas estão enfrentando, né, assim, enfrentando o que eu digo, não por uma coisa de ser dolorido, mas se essas pessoas estão ali se colocando à disposição de estudar naquela fase, naquela idade, significa que são pessoas que sabem que precisam daquele estudo. Gente, seja para conseguir um estágio, seja para poder realmente querer, quem sabe fazer um vestibular, ou seja que não, meu sonho é ter um diploma de educação básica, ótimo. Ou seja, os planos que essas pessoas fazem para poder estar estudando são diversos, né? Eu, particularmente, já tive a oportunidade de trabalhar com a educação de jovens e adultos em 2011, no Centrão, lá em Planaltina, e também tive não era educação de jovens, mas enfim, eu chegava em uma turma que era no caso era ensino médio, né? Mas eu chegava numa turma de primeiro segmento e tinham 40 estudantes matriculados, mas apareciam 10, 15, e assim, com o tempo, às vezes começava com 20, aí ficava com 15. E aí eu fui me perguntando, gente, mas por que tem 40 estudantes matriculados? Inclusive essas pessoas que estão aqui matriculadas agora já estavam matriculadas também no semestre passado, não estou entendendo nada. E eu perguntei, né, que eu não consigo tacar, não sou baú, pergunto mesmo. E aí eu perguntei, não, mas colega, peraí, me conta aqui uma coisa. Ele falou, não, Deise, muitas vezes essas pessoas só se matriculam porque é necessário um comprovante de matrícula para poder realizar um estágio, né, um estágio remunerado em tal lugar. Eu falei, ué, ok, tudo bem também. Então, o que acontece? Na educação de jovens e adultos, a gente vê ali pessoas que já se sentem excluídas e que, geralmente, a forma com que se trabalha é necessário muito que haja essa inclusão e essa aproximação. E eu vi que a sua proposta, Emanuel, tem uma perfeição muito, muito, muito bacana para, digamos que, para aquilo que a EJA precisa, para aquilo que os estudantes da EJA precisam, que é essa proximidade, que é da escuta, que é de trazer algo
enfim, algo que seja... para trazer algo que seja diferente das propostas que geralmente são trabalhadas, né? Para sair daquela questão de apostila, exercícios, apostila, exercício, apostila, exercício, e assim por diante. E, enfim, além de tudo isso, Emanuel, eu gostaria de destacar um elemento da sua prática que eu até coloquei aqui, muito bacana, que é o uso da interpretação. Porque muitas vezes a forma com que não digo que é todo mundo que trabalha assim, tá, gente? Mas muitas vezes a gente percebe que é nesse formato, que é uma forma mais operacional que é exatamente o que você colocou, né? Decorar não é aprender. E muitas vezes na EJA a gente percebe práticas que são mais voltadas a decorar do que o aprender. Então, além do aprender, eu gostaria de destacar isso que é o da interpretação. E volto de novo àquilo que eu havia comentado com Bruna, né? Novamente, é outra crítica que a gente escuta muito dentro por exemplo, de reuniões, né, entre docentes, que é, poxa, gente, o trabalho de interpretação tem que ser só do professor de português, de gramática, nananana. Então, é função nossa também. E esse elemento da interpretação, da leitura, da compreensão e do diálogo, que eu achei fantástico, como você falou, é um jogo de comunidade, é um jogo que é necessário o diálogo entre esses sujeitos. Então, eu acho que a sua proposta, lógico que ela se adequaria perfeitamente ao ensino regular, mas ela tem elementos que sanam muito os obstáculos que a gente percebe dentro da EJA, né? O que é muito bacana. Bom, e aí, para fechar a minha fala, eu gostaria também de destacar o seguinte. Então, primeiro, quando você falou, olha, foi aplicado para o 7ª e 8ª série, certo? Tá bom, 7ª e 8ª série da educação de jovens e adultos, ok. E outro elemento que você também destaca é o seguinte, a forma com que você teve digamos que a proposta que você colocou como feedback, porque, gente, eu sei, a gente está muito acostumado, às vezes, a aplicar um pré-teste, pós-teste, um formulário, uma coisa aqui, um negócio ali, mas o que acontece? A sua roda de conversa, ela se mostrou muito proveitosa em 2 sentidos, né? Primeiro, para poder apontar quais são as construções de conhecimento, né? Bem nesse sentido de aprender e não decorar. E, em segundo lugar, para poder ver até mesmo como que esses estudantes avaliaram o próprio jogo de RPG em si, né? Porque quando você percebe, por exemplo, que, olha, essa galera que não estava tão envolvida, mas se passou a ficar mais engajada, e aquilo que você e o Pablo estavam comentando, a pessoa não consegue parar de jogar, tudo isso é resultado. Tudo isso é resultado. E uma roda de conversa, sem dúvida, é uma forma também da gente levantar dados, tá? É lógico, se fosse um TCC, por exemplo, quem sabe a gravação, né, dessa roda de conversa, enfim, e outros elementos diversos, notas de campo e assim por diante. E assim, já que você é tão apaixonado, Emanuel, eu até suspeito que você vai levar isso, não estou sugerindo não, tá? Mas se você quiser, eu acho que é algo que vale a pena ser levado para aliás, como você pode pensar em outra coisa, né, lógico, mas vale a pena, já que você tem essa paixão, porque a gente tem que pesquisar o que a gente é apaixonado por, né? E levar o RPG, quem sabe, para uma proposta de TCC, poxa vida, é algo bem bacana. Como falei, já tem, né, tem literatura na área, mas é algo que está em ascensão. Digo isso enquanto pesquisadora de ensino de ciências, tá bom? E te parabenizo novamente.